mais um vídeo aqui. As imagens que vocês viram aí não foi de apenas um dia, né? Foi de vários dias dessa semana. Acabei não conseguindo nenhum momento para estar tirando, para estar falando, né? Ensinando alguma coisa, compartilhando alguma coisa. Mas temos algumas atualizações. Tatu nova, né? Como vocês puderam ver aí em alguns trechos. E essa semana a gente está participando do evangelismo de São João, lá na nossa igreja. E eu tô completamente moído aqui. E hoje tem mais, mas eu vou estar gravando um vlog só sobre isso, só mostrando como é lá. E eu também tomei algumas decisões em relação às estratégias que a gente está adotando. E envolve muito o vídeo passado, onde a gente estava falando sobre as ofertas, a parte comercial. Tomei a decisão de tirar um daqueles planos, né, que a gente tinha feito, porque eu achei que tá cortando um pouco a nossa margem de lucro ali. E é interessante porque às vezes a gente planeja alguma coisa, né? E só que nada supera a prática. Enquanto você está fazendo, você ir tirando, por isso que você não deve planejar tanto assim antes de começar a fazer algo. Porque na prática vai ser completamente diferente. Então apenas comece, apenas faça e vai corrigindo no meio do caminho. Mas antes tem uma notícia muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. E a novidade é a seguinte: conseguimos atingir a meta do mês. Tá aqui a meta, e aqui esse valor é um excedente, né? Que a gente já passou da meta. Esse é o faturamento atual. E hoje é dia 21/6. Porém, vou mostrar o nome para vocês. Mas foi no dia 18 onde a gente conseguiu bater a nossa meta. Então é isso. A meta do mês já foi alcançada. Em relação ao trimestre, faltam R$ 2.500, mais ou menos, 2.479. Mas a gente já está em 83,5% da meta. E lembrando que essa é uma meta que a gente colocou no dia 15 de maio, dia 16 de maio na realidade. Então tem um pouco mais de um mês que a gente estipulou essa meta. E obviamente não vai completar os 3 meses e eu vou precisar aumentar essa meta se a gente quiser ter um pouquinho de emoção aí dentro dos próximos meses. Mas eu vou esperar a gente bater primeiro os 15 mil e aí depois eu penso em qual meta colocar para até o final dos 3 meses, né? E agora, assim como no vídeo passado, eu vou procurar o tablet. Vou pegar o tablet e mostrar para vocês como é que eu tomei aquela decisão, é que eu comentei, né, sobre a gente cortar aquele plano e por que que eu decidi fazer isso, tá? Deixa eu só pegar aqui. Tablet em relação às atualizações, o que que acontece, né? Como eu comentei no vídeo passado, tem 4 planos fixos, né? Seria o semanal, mensal, bimestral, trimestral e a gente não oferta, mas para algumas pessoas que têm interesse, a gente faz o plano semestral. Inclusive, estamos em negociações com uma pessoa que quer fechar o trimestral. Mas acontece a seguinte situação: quando a gente tem o semanal a 120, o que que vai fazer a pessoa fechar o mensal, por exemplo? É se tiver um desconto maior, se tiver uma oferta maior. Então aqui, necessariamente, a gente precisa ser menor que 120. Porque senão não faz sentido a pessoa pagar um mês, né? Nesse caso aqui, nosso valor estava 440. Ou seja, fica 4 vezes de 110. Então, são R$ 10 de desconto por sessão. Para acontecer o bimestral, tem que ser a mesma coisa. Tem que ser menor do que 110 por sessão, certo? O trimestral, a mesma coisa. Tem que ser menor do que o valor desse daqui. E o semestral também, para fazer sentido. O que acontece é que cada vez o que eu percebi é que cada plano a gente vai, consequentemente, diminuir o valor que a gente recebe. Então, o que a gente tem que analisar? Inicia um negócio, obviamente falta algo pra gente, que é informação, é dados. Então, à medida que a gente inicia, e obviamente a questão do tráfego pago acelera isso, ele dá muitos dados pra gente,
Muita gente acha que tráfego pago é só para vender, né? Mas não é, é para dar dados, para dar poder de conhecimento. Ele acelera o tempo se você parar para pensar. Então hoje, no nosso projeto, a gente tem dados e informações que negócios que têm anos aí de mercado demoraram para ter. Então a gente já tem uma lista de formulário com mais de 270 pessoas. Então a gente já sabe o perfil dela, a gente já consegue colocar ali no Facebook, encontrar pessoas parecidas como elas. A gente consegue entender já desde o começo quais são os nossos melhores dias comerciais, o melhor dia de venda. E a gente também sabe os nossos piores dias, né? O que é super interessante também. Então, com esses dados aqui, o que eu parei para analisar? Quais eram os nossos pacotes mais vendidos? O maior ainda, obviamente, é o semanal, depois o mensal e, por último, o trimestral. O bimestral, para ser sincero, até hoje a gente não vendeu nenhum. Então eu percebi que a única função que ele está exercendo aqui é apenas cortar a margem do trimestral. Só fazendo uma conta rápida aqui com vocês. Está aqui já. O bimestral, o pacote sai a R$ 105 por sessão. E o trimestral sai a R$ 90 por sessão. Então o que acontece? A gente, ao invés da gente colocar o bimestral com esse valor, a gente pode pegar 105 por sessão e jogar já para o trimestral, onde a gente já vai ter um ganho maior. Então o trimestral ainda não é algo certo, mas ele vai sair de R$ 1.080, que é o valor atual dele. Se a gente jogar para 105 vezes 12 sessões, o trimestral sai de 1.080 para 1.260. Nesse caso, ao invés de 105, né, a gente pode arredondar ali para R$ 100, que já fica mais viável, e sai a R$ 1.200. Como é trimestral, a pessoa tem a acessibilidade de parcelar ali em 3 vezes, né? Dentro da parcela não vai ficar algo tão diferente. E pode ser ali R$ 200 que... 200 não, R$ 120 que subiu dentro do nosso caixa, fazendo uma simples mudança. E, consequentemente, mais tarde, quando a gente implementar um semestral já como um plano fixo e não como um plano à parte, a gente consegue também ter mais margem para trabalhar, porque não vai ter o bimestral cortando ali o preço, né? Mas, como eu falei, esse é o nível de informação que a gente só vai ter na prática. Então, sejam práticos em tudo. Teve alguma ideia nova, teve um start ali diferente, prossegue, dá início. Só na prática que você vai perceber se ele está indo para o lado certo ou para o lado errado. Como eu te falei, esse daqui, o bimestral, a gente não tinha feito nenhuma venda ainda. Não tem por que a gente manter ele. Já tem um tempinho já que está rodando e tal, e ninguém se interessou, nem perguntou sobre ele. Então, assim, não tem motivo para a gente estar seguindo com ele. Então, simplesmente a gente vai cortar, distribuir essa margem que a gente está tendo, né? Então, o vídeo, na verdade, era para ser sobre essas decisões, né? Só que, na verdade, é mais importante, o que eu quero que você saia entendendo, mais importante desse vídeo, é a ideia de comprar dados, né? Quando a gente está com alguns anúncios, a gente costuma falar que a gente está comprando dados, né? Comprando informações. E às vezes acaba soando ali papo de gestor de tráfego, né? Mas é que na realidade o objetivo do tráfego ele tem que ser comprar dados e não vender, né? A venda é uma consequência do tráfego. Coloca isso na mente que vai fazer muito sentido quando você começar a sentir que está crescendo de nível dentro dos negócios. Por quê? Quando a gente inicia ali, principalmente você como cliente final, a visão que você quer é que coloque R$ 2 e volte R$ 6. Coloque R$ 6, volte R$ 15. Coloque R$ 15, volte R$ 30. E assim sucessivamente, né? Como não tem aqueles que querem investir R$ 10 por mês e voltar a mil e não sei quantos. Mas enfim, o que eu quero chegar é o seguinte: quando a gente tem dados sobre o nosso negócio, sobre como funciona, sobre quando a gente sabe a média de idade das pessoas que mais interagem, quando a gente sabe o dia da semana que a gente mais vende, o dia da semana que a gente menos vende, o dia da semana que mais chega pessoas interessadas e o dia que chega menos pessoas interessadas, o negócio se torna previsível. Então, é fácil, daqui em diante, eu virar para vocês e falar assim, a gente vai bater X reais de faturamento daqui a tanto tempo e ir lá e conseguir de fato isso. Por quê? As metas, como eu falei também no vídeo passado, as metas que a gente criou para iniciar o projeto foi muito de cabeça, né? Foi muito... porque a gente não tinha nada, a gente não tinha informação. Hoje, quando a gente bater a meta de 15 mil no trimestre, eu vou estar criando metas já mais embasadas no que a gente tem. Porque dessa vez eu tenho algo para medir os resultados. Eu tenho um parâmetro, eu tenho uma base ali que vai servir de exemplo para os próximos meses. Então eu já sei mais ou menos por onde seguir.
Eu vou usar o vlog de hoje ainda para mostrar um pouco mais do nosso dia, mas ao longo dos próximos vídeos eu quero falar também sobre quais serão nossos próximos passos, né? Porque a área da psicologia, ela tem um limite, porque querendo ou não, ela vende a hora, né? Você vende a hora. Até por isso que nossa ideia principal é criar uma clínica, né? Onde a gente tem outros profissionais, outros atendimentos, se a gente consegue diversificar. Mas enquanto isso ainda não acontece, eu vou apresentar outras estratégias para a gente estar seguindo e aumentar esse poder de escala, né? Escala basicamente é o quanto você consegue atender as pessoas, quantas pessoas você consegue atender no mesmo espaço de tempo. O exemplo que eu gosto de dar sempre é em relação a restaurante. Antigamente os restaurantes eram por bairro, né? Se você ele era muito famoso, era do centro da cidade, as pessoas iam até ele. Mas era um restaurante de bairro, só as pessoas daquele bairro frequentavam ele. Não fazia sentido você sair de um bairro para ir para outro. Você ia naquele mesmo seu bairro. Depois do delivery, do iFood que chegou, aquele restaurante que vendia apenas para as pessoas do bairro, ela ganhou um potencial de escala que ela consegue vender para as outras pessoas do bairro. Então as outras pessoas vão querer sair, mas viam um anúncio interessante sobre aquele. Ela não precisa sair de casa para ir lá. Ela simplesmente pede pelo caminho e ganha essa margem de escala, entendeu? Então, assim, vou estar compartilhando um pouco mais sobre os nossos próximos passos em relação a isso e em relação também às outras situações. Mas algo aqui que eu acabei de colocar aqui, ó. Que outra empresa que com menos de 3 meses de existência já tem 272 pessoas no seu formulário. Onde daqui a gente pode tirar novos clientes. A gente pode pegar aqui essa base de leads, baixar o PDF todo mundo e colocar no Google para estar achando pessoas parecidas, pessoas semelhantes. Para finalizar e para de fato ser repetitivo no assunto, comprem dados. Fala aí, Scott. Pessoal, compra dados. Comprem dados. Olha, boa.